Meus amados, minhas amadas, quanta saudade nós estamos de vocês. Que vontade de estar na aula, que vontade de estar próximo de vocês, compartilharmos debates sobre assuntos, compartilharmos momentos de estudo, de reflexões. Mas enquanto tudo isso não acontece, vamos continuar as nossas aulas. Continuem acompanhando, continuem aprendendo, dialogando com o que nós estamos passando, assim como dialogando com os professores de vocês para a gente construir a aprendizagem, mesmo à distância, tá bom? E hoje a nossa aula é de História e Geografia. E essa é a nossa 8ª aula. Vamos falar um pouco sobre os povos indígenas. Esse povo que deu uma contribuição enorme para a nossa cultura, para a nossa história. É um povo que luta por seus direitos e precisa de nós, precisa que nós tomemos consciência de como nós podemos contribuir e ajudar, né? E hoje nós vamos falar sobre eles. Vocês lembram que eu falei na aula 10 de português que nosso tema gerador agora é meio ambiente. E nada mais justo do que começar a falar sobre meio ambiente, trazendo o tema, né, o conteúdo dos povos indígenas para dialogar conosco. Afinal de contas, a gente tem maior orgulho de dizer que precisamos aprender com os índios, precisamos aprender com esse povo, tudo que ele nos ensina sobre cuidado, preservação, e como eles enxergam, né, o meio ambiente, como eles enxergam que eles estão inseridos no meio ambiente, que a contribuição, a participação e a ação deles interfere diretamente na qualidade do meio ambiente. Temos muito o que aprender com os índios. E para começar, eu trago esse provérbio, que é um provérbio indígena, que diz que só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Na aula passada nós falamos sobre isso, como a ganância, né, tem destruído o meio ambiente. Trouxe a música de Luiz Gonzaga, o Shot Ecológico, para falar de como os rios, as matas, têm sofrido com a ganância do homem, que em busca de dinheiro vem passando por cima de tudo, da nossa natureza, vem destruindo. E essas consequências não vai ser totalmente agora, a gente já consegue ver muita coisa, a gente já consegue ver como a ação do homem tem impactado na nossa vida. Mas isso é só o começo. As próximas gerações, com toda certeza, vai sofrer muito mais, né? Então, eu trouxe uma música para a gente refletir um pouco e espero que vocês pesquisem, busquem mais informações sobre a vida dos povos indígenas, que é a nossa raiz, e como eles lutam e buscam seus direitos.
pois em sua glória o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver, da alegria de viver. E no entanto hoje, seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio. Cuiatã, Cuiatã, Curumim. Oh, yeah. Antes que o homem aqui chegasse às terras brasileiras. Como nós temos, gente, que aprender, né? Quantas lições esses povos têm trazido para nós e a gente não escuta e a gente não enxerga a mensagem que eles estão nos trazendo em relação à preservação do meio ambiente. Eles têm muito que passar para nós, eles têm muito que ensinar para nós. Nós temos muito que aprender com o povo indígena. E nós aprendemos? Não, porque a ganância é muito maior, a vontade de ter mais, fazendo com que as matas sejam destruídas, as nossas florestas sejam destruídas. E o território indígena tem cada vez perdido espaço para as pessoas que estão usufruindo da mata e da floresta para tirar proveito próprio, para vender, para exportar madeira e destruindo o ambiente, né, dos índios, porque eles chegaram antes de nós. Aqui é a terra deles. Então, eles não pedem terra, eles exigem o direito deles. E nessa música a gente vê claro, né, que a gente hoje quer comemorar ou quer falar do Dia do Índio no dia 19 de abril, sendo que não deveria ter um dia específico para os indígenas, os povos indígenas. Eles sim, têm todos os dias reservado para eles, porque são pessoas que nos ensinam muito. São os habitantes que estavam aqui o tempo todo, né? São os povos originários. E nós devemos muito a eles. Esse povo que tem uma cultura muito rica, que hoje nós temos na nossa cultura inserida uma grande quantidade da herança dos índios na nossa comida, né? Na nossa alimentação, nas nossas roupas, na nossa linguagem, diversas palavras de origem dos povos indígenas, o artesanato. Então, eles têm muito, eles deram uma grande contribuição para todos nós. E o que nós fazemos com isso, né? Quanto direito a gente vê que eles estão perdendo e nós não fazemos nada, né? Deixamos que eles lutem sozinhos. Os povos indígenas, eles não são únicos. A gente tem uma visão muito estereotipada desse povo, acreditando e achando que o modo de viver é igual. A gente ainda não entendeu que existem povos diferentes, que vivem de maneiras diferentes, com linguagem também diferente. Tem muito em comum, que é esse amor à natureza, a preservação, o cuidado. Eles se entendem que eles são parte do meio ambiente e que eles não estão ali só para explorar, mas que eles dão a contribuição para o meio ambiente, em retribuição, o meio ambiente dá alimentação para eles. Mas eles estão o tempo todo cuidando do meio ambiente. Então, a gente tem muito o que aprender ainda, né? Para você, o que é que você pensa sobre os indígenas? Quem são as pessoas que eu apresentei nesse vídeo e nessas imagens? Quem são essas pessoas? Para você, quem são?
os povos indígenas. Que ambiente é esse onde eles estão? Tem pessoas que nem sabem que os indígenas estão em várias localidades no Brasil. Tem gente que pensa que índio nem existe mais. É inacreditável, mas é verdade. Eu estou dizendo porque eu já perguntei e já ouvi coisas absurdas, e eu sei que existe muita visão distorcida sobre os povos indígenas. O que é que eles fazem? Como é que eles vivem? Como é que eles se vestem? São todos iguais? Claro que não. Além de plantar, quais eram as outras atividades que eles faziam para conseguir alimentos? E hoje, de que é que eles sobrevivem? O que é que eles fazem? Os primeiros habitantes do Brasil, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes de acordo com a língua que cada um praticava. Então, a gente já sabe que a linguagem não é igual, que existe povos com linguagens diferentes e culturas diferentes, é importante a gente entender isso. Um exemplo dessas tribos são a Tupi-Guarani, que se encontrava na região litorânea, Macro-G, ou Tupiás, habitavam a região do Planalto Central, Arauquês e Caraíbas, que vivem na região Amazônia. Os povos indígenas são como nos referimos aos povos originários que habitavam no território nacional antes da chegada dos portugueses, em 1500. Então, esses povos que a gente diz, né, que são originários. Por que originários? Porque eles estavam aqui antes da chegada dos portugueses, onde as pessoas dizem, né, que houve uma descoberta, que o Brasil foi descoberto. Não houve descoberta, porque aqui já tinha gente morando. Os índios já estavam aqui, né? Então não descobriram, eles encontraram o Brasil, né? Estavam seguindo uma rota e encontraram o Brasil. Não foi não descobriram o Brasil. Quando a gente pergunta qual a data do descobrimento do Brasil, aí a gente vai precisar fazer um estudo mais profundo para saber qual é a data estimada em que os índios chegaram, né? E já fizeram desse território a sua pátria, a sua nação. Então, a gente precisa desmistificar esse conceito de descobrimento do Brasil, porque não teve descobrimento nenhum. Se já tinha gente aqui, não houve descobrimento. E o termo índio ser generalizante, os povos indígenas, eles são marcados por uma enorme diversidade cultural. Então, apesar desse termo, a gente pensar que quando a gente fala índio, a gente pensa em um povo só, numa comunidade só, numa vivência só. A gente precisa desmistificar e entender que são povos com modos de viver diferentes, com linguagem diferente, com até uma parte da cultura diferente. Então, esse termo, né, que a gente costuma generalizar, achando que índio é tudo igual, a gente precisa compreender que não. Existem vários estudos, existem vários vídeos, inclusive deles falando mesmo, né? É importante a gente ouvir os próprios esses povos indígenas, a gente poder ouvi-los e entender como é que funciona a cultura deles, o que é que eles estão precisando, o que é que eles estão lutando, né, nesse atual momento, e o que é da contribuição deles para a nossa sociedade. Atualmente, os indígenas lutam politicamente para garantir o seu direito à demarcação territorial. É uma das bandeiras, é uma das grandes lutas dos indígenas, pois cada vez mais a gente vê os governantes querendo, né, tirar o direito deles da terra, demarcar como eles querem, da forma com que quer, e não respeita, né, a história dos povos indígenas, dos indígenas, não respeitam essa grande história que eles tiveram, né, no Brasil, e querem delimitar o espaço deles. Por que isso? A gente sabe que por trás disso vem a ganância, vem a exploração da floresta, uma coisa que sempre aconteceu,
né? Desde quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam explorando as nossas florestas, as nossas matas, e querendo que os índios eles ficassem submissos. Eles queriam que os índios acabassem sendo escravizados por eles. E hoje a gente vê como os índios eles vêm lutando. Já tiveram muitos assassinatos, muitos perderam sua vida porque estão lutando para que não sejam tirados os seus direitos. E a gente precisa, como brasileiro também, né, ficar atento às lutas e às bandeiras que os nossos queridos indígenas vêm lutando. Quando estamos falando de indígenas, referimos-nos aos primeiros habitantes do Brasil, né? Que eles eram os habitantes originais e presentes aqui até a chegada. Nessa época tinha uma quantidade muito grande de índio e hoje a gente percebe que essa população está reduzida. Quando o assunto são os indígenas, precisamos entender desde o início que não estamos falando de apenas um povo, né? Eu já falei para vocês que a gente precisa entender que são centenas de povos que estão reunidos sobre esse termo. A diversidade cultural entre os povos indígenas é imprescindível. E o censo do IBGE de 2010, que foi o último realizado, mostra que atualmente existem cerca de 305 etnias diferentes no Brasil, que falam cerca de 274 línguas. Então, gente, olha só que eu venho falando para vocês desde o início, que é importante a gente compreender. Existem atualmente cerca de 305 etnias e 274 línguas. Então, a gente precisa parar de acreditar, de saber, de entender, de achar que o índio é tudo igual, vivem tudo da mesma forma. Então, existe uma diversidade cultural muito grande. Então, é impressionante a quantidade de modos de vida diferentes. Embora quando a gente pensa em indígena, povo indígena, a gente pensa que é tudo igualzinho. Não é. Os povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis. Ou seja, eles ficavam naquele local até o momento em que aquela terra estava fornecendo, né, meios de sobrevivência. Então, se ali tinha recursos vegetais e recursos animais suficientes, eles ficavam. Se já tivessem esgotados, eles iriam para outro local. Então, os nômades eram essas pessoas que estavam sempre em movimento, mudando de local em local, à procura de terras férteis e forma de sobrevivência melhor. Quando aqueles recursos naturais eram esgotados, eles mudavam de locais, certo? Grande parte dos povos indígenas moravam em aldeias, pequenas comunidades. Muitos pesquisadores da cultura indígena defendiam a ideia de que esses povos possuíam uma organização política, mas também não tão complexa como a nossa dos não-índios. Geralmente, as lideranças de uma aldeia derivavam de valores culturais e sociais, que os guerreiros e chefes espirituais ostentariam dentro das suas comunidades. Então, existe uma organização que obedece a esses critérios. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta dos povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, costume de dormir em rede, o hábito de pesca e caça, alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho, beiju, além das crenças, né, na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças. Então, olha como nós temos uma herança cultural vinda dos povos indígenas muito grande. Olha que muita coisa do que a gente vive, que a gente tem na nossa casa, é de origem dos povos indígenas. E tem momentos que a gente nem se dá conta disso, não é verdade?
Será que você é um descendente de índio? Você já parou para se perguntar se os povos indígenas fazem parte da tua árvore genealógica? Vou mostrar para vocês uma árvore genealógica para vocês pesquisarem, conversarem com pessoas, com antepassados de vocês, né? Avó, bisavó, se ainda tiver, para perguntar se na família de vocês teve ou tem alguma pessoa indígena. Quando a gente conversa com os alunos, a gente percebe muitas pessoas falando: a minha bisavó, a avó da minha avó era indígena. Então a gente vê assim, né, que a nossa sociedade, ela tem essa herança dos povos indígenas e que nós fomos, né, o nosso povo, ele é constituído também com essa herança dos povos indígenas. Nós estamos, quando a gente vai pesquisar a nossa árvore genealógica, a gente vê que existia e existe povos indígenas dentro da nossa família. E a gente só percebe isso quando a gente vai perguntar e conversar com as pessoas mais velhas. Então, minha atividade para vocês de hoje é essa, que vocês, construam uma árvore genealógica. Não precisa ser nada elaborado, não. Olha só, faz uma árvore e aqui embaixo você vai colocar você como a raiz da árvore, o seu pai e a sua mãe como o tronco dessa árvore, e aí depois você vai ver, do lado, onde você colocar o nome da sua mãe, você vai botar o seu avô e a sua avó, seu bisavô, sua bisavó. Do outro lado, da parte da família do seu pai, você vai botar o seu avô e a sua avó, né, paternos, e lá em cima, bisavô, bisavó, da avó, que vem da avó, bisavó e bisavô paternos. Então, aqui você vai construir, conversando com as pessoas, eu tenho certeza que vocês vão descobrir que tem pessoas indígenas que você faz parte, né, de uma família que teve povo indígena que originou, que deu origem à tua família, tá bom? E hoje a gente focou a nossa aula em mostrar para vocês, primeiro, como é importante para o meio ambiente essa visão indígena, né, de preservação, de cuidado. Também vimos hoje a importância da gente compreender que tem etnias diferentes dentro, né, das comunidades indígenas, que não é uma única etnia, mas que eles são diversos, linguagens e cultura diferente, e que é importante a gente também reconhecer que dentro das nossas famílias, de muitas famílias brasileiras, existem índios. E a herança desse povo para nós, no nosso cotidiano, como eu falei para vocês, né? Na linguagem, na alimentação, no artesanato, em vários aspectos culturais, a gente vê a herança dos povos indígenas. Além disso, eu quero trazer esse vídeo para vocês para a gente pensar um pouco. Na próxima aula, a gente vai continuar falando dos povos indígenas, e eu trago esse vídeo para vocês para a gente pensar o que é que eles estão passando, o que é que eles estão lutando e por que eles estão reivindicando, tá certo? Esse não é um filme de ficção. É um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal.
De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram tempo próprio da política e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência e outras 116 seguem em estudos de identificação. Então, gente, a gente vai discutir, né? Nas próximas aulas, a gente vai discutir um pouco mais, né? O que quis trazer esse vídeo, trazendo essa problematização sobre a terra, a luta que o índio trava na justiça, com órgãos políticos, para que seus direitos, para que as terras sejam demarcadas a seu favor, e para que eles garantam o seu território, porque se eles não tiverem essa garantia, a gente viu garimpo, mineração, exploração de madeira, todos esses fatores dificultam que eles continuem preservando a sua cultura e sua vida, porque índio precisa da sua terra. O modo de viver do índio é com a terra, na terra, no meio ambiente. Então, ele precisa dessas garantias, ele vem lutando muito para que eles conquistem o seu espaço, um espaço que já era deles antes dos portugueses chegarem. Imagine alguém entrar na sua casa, invadir seu território e dizer, olha, agora você lute na justiça para conseguir a sua terra de volta, a sua casa de volta. Foi isso que aconteceu. Eles estavam aqui, as terras eram deles. E aí chegaram os portugueses, foram tomando conta, e com o passar do tempo, os índios só perderam direitos. E a luta é muito grande. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre isso, entender um pouco mais desse processo de luta pela terra que os índios vêm buscando. Então, fique com a gente, pesquise um pouco mais para vocês entenderem como a gente pode contribuir com os povos indígenas, tá bom? Para terminar, eu deixo esse conselho para vocês, tá bom? Conselhos de uma árvore. Cresçam em direção à luz, mantenham-se firme e em pé, lembre-se de suas raízes, ofereça sombra para as visitas, aguente firme as estações desfavoráveis, floresça e frutifique, aprecie a vista. E até o próximo encontro. Um grande beijo, gente!
Música